Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jannavama Grivaradhari Gopi Jannavama Grivaradhari Dasodanandana Vrajanarandana Dasodanandana Vrajanarandana Dasodanandana Vrajanarandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jannavallabha Grivaradhari Gopi Jannavallabha Grivaradhari Dasodanandana Vrajanarandana Dasodanandana Vrajanarandana Dasodanandana Vrajanarandana Dasodanandana Vrajanarandana Jamunatira Varachari Jamunatira Varachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurabhaktam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurabhaktam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada.
Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Gaur Premanande, Hari 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 Bol. Jai Srila Prabhupada Ki, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai. Gaur Premanande, Hari 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 Bol. Hare Krishna. Bom dia a todos, ótima semana para todos aqui, semana maravilhosa. Vamos ver quem está aqui, chegou aqui no Facebook. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Rama Sakar Dassa, bom dia, Hare Krishna. Marcelo Magalhães, o yoga terapeuta, que também produz açaí. Bom dia, Hare Krishna. E vamos ver aqui no Instagram. Nós temos aqui no Instagram Marilise Luz, Rano 108, Coach Kong, Mr. Ja 08. Então são os nomes exóticos que tem sempre no Instagram, aparecem os nomes exóticos, né? Bom, vamos lá então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que é a nossa maior referência, né? É o Bhagavad Purana. Deixa eu aqui calibrar aqui a minha voz. Tudo bem? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, que é o próprio Krishna Arjuna, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Jai Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Namah Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavam Rishi Nisyasa Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. Este Srimad Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é a encarnação de Deus. O Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Deus. Ele destina seu bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamo Pagate Dharma Gyana Vibisaha Kalonasta Dishanesha Puranar Kudunoditaha. Esse Bhagavatam, ele é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Gyana, com Dharma, com seu séquito, etc. Aquelas pessoas que perderam sua visão, somos nós, né, que perdemos nossa visão devido à densa escuridão dessa era de Kali, obterão luz através desse Purana, vão ver a luz no final do túnel, né? Através desse Purana que é tão brilhante quanto o sol. Vamos ver então, hoje nós estamos lendo o canto 3, status quo, o capítulo 3.
E hoje é o verso número 8. Esse capítulo tem o título Os Passatempos do Senhor Krishna fora de Vrindavana. Quer dizer, na hora que Vidura, o grande sábio Vidura, que era na verdade o tio dos Pandavas, né, ele encontrou-se com Uddhava e ele então instigou o Uddhava a começar a falar de Krishna, né. Primeiro ele assim deu várias assim dicas para inspirar Uddhava, né. Ele começou a dar várias assim relembrar, né, fazer relembrança, fazer smarana. E aí então Uddhava foi assim, como se despertando de um sono profundo, que Krishna tinha acabado de partir desse mundo, e Uddhava queria ter ido com ele, mas ficou, né? Tinha coisa a cumprir aqui, né? Tinha funções a cumprir aqui no planeta depois que Krishna partiu. E Uddhava ficou assim em profundo transe, em silêncio, e depois começou a falar. E primeiro relembrou os passatempos de Krishna em Vrindavana. Isso é no segundo capítulo. No primeiro capítulo, Vidura faz as perguntas. Mas não são bem perguntas, são só... Ele já sabia a resposta, né? São perguntas para instigar o orador a falar, né? Muitas vezes a pessoa faz pergunta, não é porque ela não sabe, mas é porque ela está querendo instigar o orador a falar, né? Então ele começou a fazer várias perguntas, todas relacionadas com Krishna, e Uddhava foi despertando assim aquela lembrança smarana, né? Ouvir, cantar e lembrar, né? Primeiro Shravana, ouvir, né? Depois Kirtana, falar, e aí Vishnu Smarana, aí pronto, né? Aí Uddhava começou a falar sobre os passatempos infantis, e agora, e também quando estava em Vrindavana, e agora está falando sobre os passatempos fora de Vrindavana. Quando Krishna foi para Mathura, e aí libertou seus pais, matou o demônio Kamsa, graças ao qual ele tinha ido para Gokula, né? Depois ele foi para Dwarka, foi ser rei lá em Dwarka, né? E agora o ponto que estamos é que ele libertou 16 mil princesas que estavam aprisionadas no palácio do demônio, né? O demônio Narakasura, né? Narakasura não. O demônio Narakasura. Vou ver aqui. É Narakasura mesmo, né? Elas estavam aprisionadas lá, né? Esse Narakasura, que na verdade essa Narakasura é um demônio que é filho de Bhumi, ele é filho da terra, né? E aí tem outro demônio que era amigo dele, que era o Balmasura. Balma, quer dizer, vem de Bhumi, né? Era irmão dele, na verdade, também, né? E aí Krishna foi lá, matou ele, né? E libertou as princesas. E aí as princesas, coitadas, ninguém iria querer casar com elas mais. De acordo com a cultura védica, se a mulher sai de casa e é tocada por um homem, por um outro, que não seja seu pai ou irmão, né? Aí ela não está mais disponível para casar, né? Ou seja, ela não pode mais casar, ou seja, pela cultura védica, vai ser muito difícil ela conseguir casar depois que ela já foi tocada por outro homem, né? Quer dizer, então, hoje em dia, se isso fosse a regra, nenhuma casaria. Praticamente quase ninguém casaria, né? Quase nenhuma mulher casaria, né? Que antes tem muitos namoros, né? Antes de se casar, né? Bom, e aí então o que acontece? Krishna, pela sua misericórdia imotivada, aceitou casar com elas. Aceitou casar com elas não porque Krishna estivesse luxurioso, querendo 16 mil esposas, mas para satisfazer, né? Porque todos eram devotas de Krishna e no humor de Madhurya, né? Na verdade, o humor delas não era igual das gopis, né? Que elas queriam ser esposas de Krishna. Não, na verdade, em vidas passadas eram grandes sábios, né?
estavam lá nos passatempos do Sr. Ramachandra, né? Na floresta de Dandakaranya, tiveram o desejo de ser esposas, e nasceram então como essas princesas, que do passatempo de Krishna foram raptadas, e Krishna libertou elas e casou com todas elas. Né? Krishna satisfaz o desejo de todas as entidades vivas, né? Reciproca, não é que Krishna não reciproca, Krishna reciproca em cada entidade viva separadamente. Né? Separadamente. Então isso nós vamos ver agora nesse verso. Né? Só dei assim uma sinopse. Vamos ler então. Verso número 8 do capítulo 3, do canto 3. Asam muhurta ekasmin nanagareshu yoshitam savidham jagre panim anurupa swamayayam. Vou falar palavra por palavra. Asam, todas essas. Muhurte, de uma só vez. Ekasmin, simultaneamente. Naná agareshu, em diferentes aposentos. Joshitam, das mulheres. Savidham, com rituais perfeitos. Jagrihe, aceitou. Panim, mãos. Anurupá, combinando exatamente Swamayaya, através de sua potência interna. Swamayaya. Né? Tradução, significado dado por Sr. da Graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Todas essas princesas estavam alojadas em diferentes apartamentos. E o palácio desse Narakasura deve ser muito grande, né? Para ter um apartamento para cada uma das 16 mil princesas, realmente era um palácio gigantesco, né? E o Senhor simultaneamente assumiu diferentes expansões corpóreas que combinavam exatamente com cada princesa. Ele aceitou-lhes a mão em rituais perfeitos através de sua potência interna. Vou ler de novo, né? Todas essas princesas estavam alojadas em diferentes apartamentos. E o Senhor, simultaneamente, assumiu diferentes expansões corpóreas que combinavam exatamente com cada princesa. Ele aceitou-lhes a mão em rituais perfeitos através de sua potência interna, que é chamado Atmamayaya, né? É como Krishna diz no 4º capítulo do Bhagavad Gita, né? Ele fala Ajopisan Avyatma Bhutanam Ishvarupsan Prakritim Somadistaya Swambhavami Atmamayaya, né? Então ele diz assim que embora eu seja não nascido, Adha, e meu corpo transcendental jamais se deteriore, ainda assim eu venho em cada 1000 yugas, né? Esse milênio não é mil anos, é 1000 yugas, né? Na minha forma, através da minha potência interna, Atmamayaya, né? Na minha forma original transcendental, né? Então Krishna aparece na sua forma original transcendental, chamado Swarupa, né? Swarupa, a cada 1000 yugas, né? E então estamos afortunados que nessa atual Divya Yuga, que são os ciclos de 4 yugas, Krishna apareceu e logo depois Sr. Chaitanya também apareceu, né? Vamos ver aqui o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. No Brahma Samhita 5.33, o Senhor é descrito como se segue em relação às suas inumeráveis expansões plenárias. Advaitamachyutamanadim anantarupam madhyam purana purusham navanjovanancha vedeshu durlabana durlaban atma bhakto govindamadi purusham tamaham bhajami. O Senhor Govinda, a quem eu adoro, é a personalidade de Deus original. Ele não é diferente de suas inumeráveis expansões plenárias, que são todas infalíveis, originais e ilimitadas, e que têm formas eternas. Né? Vou ler de novo a tradução desse verso do Brahma Samhita,
O Senhor Govinda, a quem eu adoro, é a personalidade de Deus, original. Ele não é diferente de suas inumeráveis expansões plenárias, que são todas infalíveis, originais e ilimitadas, e que têm formas eternas. Embora seja primordial, a personalidade mais antiga, ele é sempre viçoso e jovem. Embora seja Adipurana Purushana, a pessoa mais velha, ele é sempre um jovem viçoso, sempre, nunca é um velhinho, né? Igual a mim aqui com cabelo branco, nada, né? Sempre um jovenzinho, né? Através de sua potência interna, o Senhor pode se expandir em várias personalidades de Swayam Prakasha e ainda em formas Prabhava e Vaibhava, e nenhuma delas é diferente das outras. As formas nas quais o Senhor se expandiu para casar-se com as princesas em diferentes apartamentos eram ligeiramente diferentes, só para combinar com cada uma delas. Essas formas são chamadas formas Vaibhava Vilasa do Senhor e são efetuadas através de sua potência interna Yoga Maya. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Tamilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Venâncio da mestre por ignorância, meu mestre espiritual tem aberto meus olhos com a sorte do conhecimento, ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya e dará refúgio a seus pés de lótus. Andeham Siguru Silta Padakamalam Sigurum Vaishnavanscha Sirupa Sagajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sirada Krishna Padam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakam Vitam Cha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simat Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastataka Satarine Panchakalpatarubhyascha Kripasindu Vaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem, relendo aqui o verso de hoje, vamos dizer aqui, verso número 8 do capítulo 3, do canto 3. Asam Muhurta Ekasmin Anagareshu Joshitam Swavidham Jagrihe Panim Anurupa Swamayaya. Todas essas princesas estavam alojadas em diferentes apartamentos, e o Senhor simultaneamente assumiu diferentes expansões corpóreas que combinavam exatamente com cada princesa. Ele aceitou-lhes a mão em rituais perfeitos através de sua potência interna. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui, né, poder transcendental, poder místico transcendental de Krishna se multiplicando para poder se relacionar com os seus devotos, né? Assim como ele fez na dança da raça, assim como ele fez quando o Senhor Brahma roubou os bezerros e os vaqueirinhos, né? Ficou um ano, né? Na verdade, o tempo de Brahma foi apenas um momento, mas aqui na Terra foi um ano, né, que os vaqueirinhos ficaram dormindo numa caverna, os bezerros, e Krishna também se expandiu em igual número de bezerros e vaqueirinhos, exatamente com a mesma complexão corpórea um do outro, né? Exatamente com os mesmos trejeitos e manias e sei lá o que, né? Assim,
mesma personalidade, no caso, né? E também as vaquinhas, os bezerrinhos também idênticos aos originais, né? Então, somente Krishna que tem essa potência, e essas expansões chamam, como falou aqui, Prabhava Vilasa, porque a ideia é o seguinte: primeiro tem Swayamrupa, que é a forma original de Krishna no mundo espiritual, que é essa que descendeu há 5.000 anos. Essa é a forma original transcendental, Swayamrupa. Aí depois desse Swayamrupa se expande Prabhava Prakash e Vaibhava Prakash, né? Prabhava Prakash é exatamente quando Krishna se multiplica, né? em assim, formas idênticas, né? Assim como na dança da raça. Isso é Prabhava Prakash. E Vaibhava Prakash, ele também se expande, mas as formas não são diferentes dele, mas tem um aspecto diferente. Por exemplo, Balarama, né? Balarama é uma expansão direta, Vaibhava Prakash, né? Porque é o irmão de Krishna. Então ele não tem a cor de Krishna, ele tem a cor clara, né? Ele não é diferente de Krishna em sua potência, mas o aspecto dele é diferente, né? Agora, quando Krishna se multiplicou em 108 para dançar com as gopis, ele multiplicou-se em formas idênticas. Então é Prabhava Prakasha, né? Então Prabhava Prakasha, formas idênticas. Vaibhava Prakasha, formas assim, que é o mesmo Krishna, mas assume uma cor diferente, um aspecto. E que nesse caso aqui das rainhas, ele se multiplicou em 16.000, mas ele não ficou idêntico em cada uma dessas expansões. Cada uma forma ela é ligeiramente diferente da outra para se adaptar a cada rainha, né? Cada rainha tinha a sua personalidade, cada rainha tinha o seu jeito de ser, né? Tinha o seu caráter, tinha os seus gostos, né? E suas preferências. Então, ele, para se adaptar a cada rainha, as formas não eram idênticas, então era Prabhava Prakash. Aliás, era Vaibhava Prakash. Era forma ligeiramente diferente, né? Para que adaptado ao gosto de cada rainha. Olha que incrível, né? A gente vê que às vezes as pessoas se casam e os cônjuges querem que o seu parceiro ou parceira seja da maneira que ele queria que fosse, né? Aí fica aquela briga, né? Pô, tanto queria que você fosse assim, mas você não é assim, né? E tanto o marido como a esposa, né, ficam frustrados, porque ele descobre que ela não era Dharani e ele descobre que ele não é Krishna. Mas elas têm aquele ideal, né? Cada mulher tem um ideal de um homem, geralmente baseado no exemplo dos seus pais, né? Do seu pai, né? Muitas vezes, né? Grande parte das vezes é baseado, e o homem baseado na sua mãe, né? Que é, assim, psicologicamente isso é explicado, né? O homem procura uma mulher que tenha características assim, não fisicamente exatamente, mas até fisicamente às vezes, mas às vezes mais assim, o jeito de ser, o caráter, né? A maneira de lidar com as coisas. E o homem está acostumado, né? Porque foi criado pela mãe, então ele muitas vezes é aquele negócio complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo, ele quer que a esposa seja como fosse a sua mãe. E a mulher complexo de Electra, né? Que se diz, né? Que quer que o homem seja igual ao seu pai. E elas têm o ideal aqui do príncipe encantado, né? E os homens da princesa, mas aí, quer dizer, não adianta a mulher querer transformar o homem da maneira que ela queria que ele fosse, né? Vai ficar a vida inteira tentando e não vai conseguir, né? O jeito que tem é tolerar e aceitar, né? Para não haver separação, porque senão, né, toda hora tem separação por causa disso, né? E o homem aceitar a mulher do jeito que ela é também. Não vai ser uma mulher como Radharani, nem como a sua mãe, né? E assim praticar a tolerância um outro, né? Um com o outro, né? Mas assim, no caso de Krishna é diferente, né? Ele se, né, expandiu
e se adaptou exatamente do jeito que cada rainha queria que ele fosse, né? Assim, do jeito que cada rainha, do ideal de cada rainha, né? Da maneira de ser de cada rainha, ele se adaptou ali, né? Então, aí se conta que quando Narada Muni foi visitar lá os palácios, lá em Dwarka, dessas rainhas, né? Em cada lugar, Krishna fazia uma coisa diferente, né? Num lugar ele estava fazendo tarefas domésticas, no outro local estava brincando com os filhos, né? Com os filhos. Ele teve 10 filhos, com cada rainha dessas, imagina. Ele teve exatamente 160 mil filhos. Cada uma dessas rainhas ele teve 10 filhos. Então você vê como a dinastia de Yadu ficou poderosa demais, extremamente poderosa. Esses filhos eram assim tão poderosos e assim, por isso que no final Krishna teve que retirar todos eles do planeta, porque iam causar um desequilíbrio, né? Assim, no planeta, assim como os demônios tinham causado, agora quem iria causar os próprios descendentes de Krishna, porque eles eram extremamente poderosos, todos eles, né? E tinham milhares e milhares e milhares, quer dizer, iam ser uma superpotência, e aí quando se torna uma superpotência sempre causa problema, né? A gente vê, mesmo hoje em dia, né, assim, na história, né, quando os Estados Unidos tornou-se uma superpotência, começa a querer se meter em todo que é país e começa a querer, assim, vai se meter lá no Oriente, lá com o Vietnã, vai se meter em tudo que é lugar onde tem alguma coisa que eles não gostam, eles se metem, né? Porque se consideram dono do mundo, né? E aí tinha a Rússia, mas a Rússia agora ficou fraquinha, né? Mas assim, antes tinha a Guerra Fria com a Rússia, né? Hoje em dia tem a China, que também tornou-se uma grande potência. Então, um fica confrontando o outro, né? Tem que ter, né? Porque se tivesse só uma, dominava tudo, né? Então, para ver esse equilíbrio, Krishna retirou também os jados quando ele saiu do planeta, né? Então, as expansões de Krishna, elas são ilimitadas. É dito no Srimad Bhagavatam, né, no 3º capítulo do 1º canto, que as encarnações de Krishna são tão ilimitadas como assim, um córrego, uma fonte jorrando constantemente, né? E aí depois fala assim, Etecham Sakala Puncha Krishna Stu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Midayanti Juge Juge. Ele fala assim, todas esses avataras, essas encarnações que foram descritas aqui, ou são porções plenárias, seja expansões diretas, no caso Prakasha, né? Prabhava Prakasha ou Vaibhava Prakasha, ou são porções das porções plenárias, que já são Tadekatma Rupa. Né? Tadekatma Rupa quer dizer, das expansões originais, como o Balarama, por exemplo, vem Sankarsana e vem Vasudeva, Aniruddha e Pradyumna, que são as expansões quádruplas, né, que existem no mundo espiritual. Um representa a inteligência suprema, outro a mente suprema, outro o ego supremo, outro a alma suprema. Né? Vasudeva, a alma suprema, Sankarsana, o ego supremo, Pradyumna, a inteligência suprema, e Aniruddha, a mente suprema. E depois, esse Mula Sankarsana, ele é um Tadekatma Rupa, né? Aí, para poder criar o mundo material, aí ele expande-se em outro Sankarsana, né? Quer dizer, veio de Balarama, né? Aí tem outro Sankarsana, que é Mahasankarsana. E esse Mahasankarsana já é Prabhava Vilasa, já não é mais Prabhava Prakasha, nem Prabhava Vaibhava, não, é Prabhava Prakasha e Prabhava agora me confundi, né? Prabhava Prakasha, Prabhava Vaibhava, isso mesmo, Prabhava Prakasha, Prabhava Vaibhava. Então já não é mais nenhum desses dois, é Prabhava Vilasa. Vilasa quer dizer que ela se expandiu para executar um passatempo da criação do mundo material, né? E aí desse segundo Mahasankarsana, antes disso vem Narayana. Eu esqueci de falar. Vem um Narayana que está em cada Vaikunta, né, com 4 braços, né? Então essa expansão de Narayana Prabhava
Prabhava Prakasha também. Não, Prabhava Vilasa. Prabhava Vaibhava. Prabhava Vaibhava. Né? Aí, depois, essa segunda expansão quádrupla, né? Que dá, esse Mahasankarsana, ele dá origem aos três Purushas. Né? Os três Purushas, que é Mahavishnu, Garbhodaksha e Vishnu, Kshirodaksha e Vishnu, para a criação do mundo material. Né? Então, essa expansão de Vishnu já são avataras, né? Porque avatar quer dizer aqueles que descem ao mundo material. Né? Até o primeiro da expansão quádrupla não é avatar, é só expansão direta. Já a segunda expansão quádrupla já não é avatar ainda, porque não desceu, mas é Prabhava Vilasa. E aí então depois, quando se expandem Mahavishnu, Garbhodaksha Vishnu e Kshirodaksha Vishnu, aí são expansões Swamsa. Expansões Swamsa, já não são nem Prabhava Prakasha, nem Prabhava Vilasa, nem Prabhava Vaibhava, nem Prabhava Vilasa. Aí já é expansões Swamsa, né, que existem para assim, criar um mundo material, enquanto que os seres vivos são Vibhinamsa, os seres vivos são chamados Vibhinamsa, os três Purushas são chamados Swamsa. Né? Então, são os avataras. Mas Krishna é o avatari. Ele é a origem de todos esses avataras, e é por isso que Rupa Goswami classificou esse verso que eu falei, né? Krishna Estu Bhagavan Swayam, né? Etetyam Skala Punchak Krishna Estu Bhagavan Swayam, Indrari Vyakulam Lokam Mirdayanti Yuge Yuge. Ele classificou como o verso imperador. Rupa Goswami, ele classifica esse verso como o verso imperador do Srimad Bhagavatam, porque nesse verso está estabelecido que Krishna é origem, é a causa de todas as causas, né? E é a origem de todos os avataras, de todas as encarnações, de todas as expansões, todos vieram de Govinda, né? E o próprio Senhor Brahma, também no início do Brahma Samhita, fala isso: Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Né? Ele fala Ishvara Parama Krishna, quer dizer, o supremo controlador é Krishna, o supremo Ishvara. E todas essas expansões também são Ishvaras, né? São controladores, também são expansões divinas, né? Que têm quase completamente, percentualmente, as qualidades do Krishna original, né? Mas Krishna é o supremo Ishvara. Ishvara Parama Krishna, Ishvara Parama, né? É o Parambrahman, né? Ishvara Parama, é o supremo Ishvara. Satchitananda Vigraha, a forma dele é Sat, eterna, Chit, plena de conhecimento, e Ananda, né? Plena de bem-aventurança. Anadir Adir Govinda, esse Govinda é Anadir Adir, ou seja, não tem ninguém antes dele. Ele é o ser original, né? Anadir Adir, né? Assim como tem, por exemplo, Chaitanya Charitamrita, Adilila, né? A palavra Adi quer dizer o primeiro, o princípio. Ele é o primeiro e não tem outro antes dele, nem junto com ele, né? Ele é o primeiro, Anadir Adir Govinda, né? Sarva Karana Karanam. Ele é a causa original de todas as causas. Então, mesmo depois que ele desceu aqui no mundo material, que ele veio com a Swarupa, nessa Diva Yuga, ele não veio com a sua... ele também veio com outras expansões, mas ele, em Vrindavana, nos seus passatempos de Vrindavana, ele veio com a sua Swarupa, com a sua forma original, transcendental, como Krishna fala na Bhagavad Gita, no capítulo 4, né? E, então, na verdade, Krishna nunca sai de Vrindavana, porque essa forma dele, de vaqueirinho, tocando flauta, com 16 anos de idade, essa é a forma original no mundo Goloka Vrindavana, no mundo espiritual, o top planeta mais elevado do mundo espiritual, né? Já quando ele sai de Vrindavana para maturar com o propósito de derrotar Kamsa, né? Kamsa armou lá
tipo como se fosse assim, aquele que tinha, os gregos faziam, né? Gladiadores, né? Tipo não sei como se chama isso, deixa pra lá, tu já entendeu, né? Onde os gladiadores lutavam, né? Tem um nome isso, mas agora não me lembro, né? Alguém se lembrar pode botar aí. Então o Kamsa armou isso, né? E chamou Krishna, que a intenção dele era que ele ia botar lutadores poderosíssimos para matar Krishna, ia botar os touros poderosíssimos, ia botar elefante, tudo para matar Krishna, né? Então, Krishna, quando saiu de Vrindavana, já não foi o Krishna original, foi Vasudeva Krishna, uma expansão para Bhava Prakash. Não, Vaibhava Prakash, né? Ou seja, assim como Balarama é Vaibhava Prakash, né? Esse Vasudeva Krishna que saiu de Vrindavana, o Krishna original ficou, só que as gopis, né, ficaram tão assim, e os habitantes de Vrindavana ficaram tão assim deprimidos, que eles não conseguiam perceber que Krishna estava lá ainda. Eles viam só o Krishna no coração, né? Então ele ficou presente no coração dos habitantes, mas ele estava lá, né? E aí o Vasudeva Krishna saiu, e aí então foi cumprir a missão, né, da encarnação, porque além de Krishna ser a origem das encarnações, ele também cumpre a missão das encarnações. Qual é a missão das encarnações? Está logo depois do verso que eu falei, a Jopsan Vyatamar, que é Yadadyada Dharmasya, Ganirvavatu Bharata, Abhyutana Dharmasya, Tadmanan, Srijami Aham. Quando e onde há um declínio do Dharma, né, de uma ascensão de Adharma, eu mesmo venho, né, para Paritranar Sadhunam, para proteger os sadhus, proteger as pessoas piedosas, e Vinasete a Duskritam, para derrotar os Duskritam. Duskritam são os cretinos, pode ser também os descrentes, né? Duskritam pode ter a origem da palavra descrente, né? Tem os Kritam e os Duskritam, né? Os crentes e os Duskritam, os descrentes, né? Ou os cretinos, também pode ter vindo daí, né? Essa palavra cretino, né? Então, os Duskritam, as pessoas cretinas, pessoas demoníacas, pessoas avaras, pessoas adármicas, né? Que não seguem o Dharma. Então, Krishna vem para derrotar, para aniquilar essa população, né? Malfeitora, né? E proteger aqueles que são piedosos, né? Sambhavana Jugue Jugue, eu venho milênio após milênio. Então, aí o Vasudeva Krishna, aí, mesmo quando ele estava em Vrindavana, quando matou demônios em Vrindavana, não foi o Krishna original que matou os demônios em Vrindavana, foi o Vasudeva Krishna. Nessa hora entrava em ação o Vasudeva Krishna, né? Quando ele estava com as gopis, com os vaqueirinhos, com a mãe Yashoda, aí era o Krishna original. Mas quando ele ia matar o demônio, aí quem entrava em ação era o Vasudeva Krishna. E depois, quando ele falou a Bhagavad Gita também, quem falou a Bhagavad Gita não foi o Krishna original, foi o Vasudeva Krishna, porque Krishna original não tem que falar Bhagavad Gita, né? Não tem que matar demônios, porque no mundo espiritual não tem demônio, no mundo espiritual não precisa falar Bhagavad Gita, todo mundo são almas liberadas, eternamente liberadas, autorrealizadas, né? Então, o Krishna original não fala Bhagavad Gita e nem mata demônios. Quem faz tudo isso é a expansão dele para Bhava Vilasa, né? Que vai atuar como a encarnação. Por isso que alguns livros de hinduísmo às vezes fala que Krishna é uma encarnação do Deus Vishnu, tá? Então essa afirmação ela não está de todo errada, né? Realmente, quando Krishna executa a missão da encarnação, que é matar os demônios, proteger os devotos, estabelecer o Dharma, nesse momento ele está agindo como uma encarnação de Vishnu, que é Garbhodakshayi Vishnu, que assume essa tarefa, né? Arena dos gladiadores, ele fez exatamente uma arena, está até hoje lá, essa palavra arena que não veio na minha cabeça. Até hoje alguém pode ir lá em Mathura e tem lá vestígios dessa arena, que é como se fosse um coliseu, né? Tem o Coliseu em Roma, muito antes desse Coliseu em Roma,
milhares de anos antes, já havia essa arena de gladiadores que Kamsa, onde Kamsa ele armou essa emboscada, né, para Krishna, né, mas acabou sendo morto e arrastado por Krishna e Balarama. Eles tinham só, tipo assim, 15, 16 anos, né? Aí lutaram com os lutadores, assim, enormes, verdadeiros, assim, lutadores eram, assim, truculentos e enormes, né? E Krishna e Balarama mataram eles facilmente, né? E aí depois todos os demais passatempos fora de Vrindavana, como esse que nós estamos vendo agora, é executado pelo Vasudeva Krishna e não pelo Krishna original. O Krishna original continua em Vrindavana. Então, como é que se fala? Fala assim, Vasudeva, porque Vasudeva é o pai de Krishna, né? É o nome do pai, o pai original de Krishna, né? E aí, Vasudeva, quer dizer, o filho de Vasudeva. Então tem um travessão em cima do A, né? Então, e a palavra Vasudeva significa aquele que está em toda parte. Assim, etimologicamente, a palavra Vasudeva quer dizer aquele que está em toda parte, que é todo penetrante, né? Mas também é o nome do pai de Krishna. Então, quando você fala Om Namo Bhagavate Vasudevaya, você fala Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quando você prolonga o A, está se dirigindo a Krishna, o filho de Vasudeva. A Vasudeva Krishna. Quando você fala Om Namo Bhagavate Vasudevaya, assim, fala com o A bem curto, está se referindo ao aspecto de Krishna todo penetrante, né? Ou mesmo pode ser o pai de Krishna, de repente, o pai, né, original de Krishna, porque Krishna foi criado por Nanda Maharaj, né? Inclusive nos livros dos Goswamis se fala o seguinte, porque nós aprendemos aqui no Bhagavatam que Vasudeva, o pai de Krishna, pegou Krishna, Vasudeva, né? E Yogamaya agiu assim, e todos os cadeados da prisão abriram, e ele levou o Vasudeva Krishna para brindar para Gokula, né? Para Gokula, né? E lá chegando, a mãe Yashoda tinha recém dado à luz meia-noite, ela deu à luz meia-noite para Yogamaya, né? Que é a própria Subhadra, né? E aí então Vasudeva entrou na calada da noite, botou o bebê Krishna no lugar de Subhadra e levou Subhadra, que era uma menina, no lugar de Krishna. Trocou, né? Só que os Goswamis falam que não era só Subhadra, que Yashoda tinha dado à luz a gêmeos, e que o Krishna original nasceu de mãe Yashoda, não nasceu de Devaki, né? Então, é dito que no leito, assim, no leito onde estava Yashoda, havia gêmeos. E aí, quando Vasudeva colocou o Krishna, Vasudeva, no lugar de Subhadra, esse Krishna Vasudeva se fundiu ao Krishna original. Se fundiu ao Krishna original. Então ficou tanto o Vasudeva Krishna como o Krishna original, Govinda, fundidos ali. Então sempre que tinha que matar um demônio, quem agia era o Vasudeva Krishna. E quando tinha que brincar com as vaqueirinhas, né, aí era o Krishna original, né? Então tudo isso para nós assim, são verdades bem esotéricas, né? Algo bem assim, para nossa compreensão, às vezes é complicado, né? Porque não está fora das nossas experiências, né? Tem um verso do Brahma Samhita também que diz Ananda Timarasapatibhavita Bista Birjaeva Rijarupa Tayakalabi Goloka Shakti Vasatya Kilatma Bhurto Govinda de Purushanta Mahanda Jari. Aí o Sr. Brahma fala, eu adoro Govinda mundial, que está em Goloka com Radha cuja as expansões são as milhares de Lakshmis que existem lá no mundo espiritual, né? Que se assemelha à sua própria figura, né? Que é plena de beleza, substancialidade e mais assim, maravilhoso esplendor. A tradução não está bem assim ao pé da letra, mas é mais ou menos assim,
né? Krishna, Radharani, o Sr. Brahma diz que Radharani é a expansão direta também de Krishna. Ou seja, ela também é uma Vaibhava Prakash, né? Ela também é uma Vaibhava Prakash, porque ela é uma expansão de Krishna, mas que tem uma forma diferente de Krishna, né? Não é como... E também o Sr. Chaitanya Mahaprabhu tem um passatempo semelhante, né? Durante o festival de Ratha Yatra, em Jagannatha Puri, né? É descrito no Chaitanya Charitamrita, né, que havia 7 grupos de Kirtana, né? Havia 7 grupos de Kirtana. Tinha assim o carro de Ratha Yatra e havia 7 grupos de Kirtana. Tinha um na frente, outro atrás, né? Outro, mais assim, 2 assim, nas extremidades de cada lado e 2 no meio. Assim. Então, havia um total de 7 grupos de Kirtana. Vamos lá, um na frente, outro atrás, um de cada lado, dá 4. Né? Havia mais 2 na frente e mais um, e atrás também tinha mais um, né? Tinha 2 atrás. Né? Então, quer dizer, e Chaitanya Mahaprabhu se expandiu um Prabhava Prakasha e ele dançava em cada grupo de Kirtana. E cada devoto de cada grupo também achava que não, Chaitanya Mahaprabhu está no meu grupo. O outro falou, não senhor, ele estava no nosso grupo. Não, Chaitanya estava no nosso grupo. Cada um, né, cada grupo achava que o Sr. Chaitanya estava no seu grupo. E realmente estava, né? Que ele se expandiu. E os devotos, então é explicado no Chaitanya Charitamrita, né? Krishnadas Kaviraj Goswami explica que os devotos mais experientes puderam ver isso. Os devotos mais íntimos, não só experientes, os devotos mais íntimos puderam ver essa expansão de Chaitanya em 7, né? 7 Chaitanyas, né? Que Chaitanya também é um Swarupa, né? Como diz aquele verso que nós cantamos, Panchatattva Atmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam, né? Esse verso referente ao Panchatattva, né? Então diz assim, Panchatattva, as 5 verdades, Atmakam Krishnam, e Krishna Bhaktarupa, veio na forma de um Bhakta Swarupa, na sua própria forma original, mas como um Bhakta, né? Bhakta Swarupa, e também a sua expansão Nityananda, né? Bhakta Avatara, descendeu também o Avatara, que é a Advaita, né? E Namami é também Bhakta Shaktikam, e a sua energia interna como Gadadhara, né? E Bhaktakyam, o seu devoto puro, né? Então, as 5 verdades, os Panchatattvas, né? O Panchatattva, as 5 verdades, né? Então, nesse caso, no caso de Krishna, o Vasudeva Krishna entrou, né? Se fundiu com o Krishna original, né? Para executar os passatempos. No caso do Sr. Chaitanya, não. Ele ficou separado como Advaita Acharya, né? Chaitanya seria o Krishna original, né? Sua forma de Prabhava Vilasa, Prabhava Vaibhava, né? Prabhava Vaibhava, acho Prabhava Vilasa, para fazer, porque também ele é um Yuga Avatar, né? E a Dvaita Acharya, que é o Vasudeva, é o próprio Vasudeva Krishna, é uma encarnação, né? Bhakta Avatar. Então veio separado, como a Dvaita Acharya. Balarama veio como Nityananda, né? Que é Swarupa, né? A expansão direta, né? Radharani Chaitanya Mahaprabhu era Adi Krishna, mas a sua energia interna, Atma Maya, estava na forma de Gadadhara Pandita. E o devoto puro, Srivas, né? Devoto puro de Krishna, que é a própria encarnação de Narada Muni, né? Então, é Lila Avatar. Então, todos esses avataras, tem os Guna Avataras, né? Que são também eles, Guna Avatara, Brahma, Vishnu e Shiva, são também classificados como Swamsa. E também as encarnações, os Lila Avataras, que vêm para passatempos, os Yuga Avataras vêm em cada Yuga, né? Os Manvantara Avataras, que são os Manos, né? Os Manos, né? Então, tem todos esses Avataras que são todos Swamsa.
que vieram diretamente das expansões Tadekatmarupa, né, que vieram originalmente da Prabhava Vilasa, Prabhava Prakasha, Prabhava Vaibhava, né, e vieram originalmente de Swarupa, da forma original de Krishna. É algo meio complexo, né, assim, mas vocês podem pesquisar no Google, né, tem ali uma explicação mais detalhada sobre isso, né. Então é isso, aí Krishna faz tudo isso para poder exibir seus passatempos, porque Krishna é um eterno brincalhão, né? Então essas expansões todas, ele quer brincar, né? Passatempo quer dizer ele quer brincar, né? Então, por exemplo, a pessoa, o filho único, né, está em casa, ele quer brincar e não tem um irmãozinho para ele brincar. No caso de Krishna, ele se expande no irmãozinho. E depois ele cresce um pouquinho, quer ter uma namorada. Ele não vai sair atrás de namorada, ele se expande numa namorada, que é namorada, né? Namorada, né? Radharani, né? Radha é a namorada de Krishna, né? Reverências a Radha, namorada, né? Uma vez lá na Inglaterra, um indiano perguntou, um amigo meu, o Mahakala, se no Brasil todos eram devotos de Radharani, porque ele ouviu uma canção, namorada, namorada, da reverência arada. Então, na verdade, essa palavra namorada deve ter vindo daí mesmo, né? Em português, né? Que a Radharani é a eterna namorada de Krishna, né? Então, provavelmente essa palavra namorada veio daí, né? E aí, então, Krishna vai se expandindo. Olha, ele quer brincar, ele se expande, ele quer casar com 16 mil. Na verdade, ele não é que ele queira casar, ele quer reciprocar com os devotos. Né, como no verso anterior, né, alguns 2 versos anteriores, quando Krishna foi atender o pedido de Satyabhama para pegar a flor parijata lá no mundo celestial, aí é dito que ele foi como um marido comum que vai atender um capricho da sua esposa. Né? E aí Prabhupada explica que hoje em dia a maioria dos homens são cachorrinho bailarino na mão das esposas, né, que as esposas é que mandam. Eles pensam que eles mandam, mas na verdade é a esposa que manda, né? E aí, mas não é isso. Não é porque ela era bonita e estava pegada a ela que ele foi atender o pedido dela, né? Que ele era controlado por ela. Era porque ele estava reciprocando o serviço devocional dela. Ela era uma devota, assim, totalmente rendida a Krishna. E Krishna, então, para reciprocar essa devoção, ele conseguiu essa flor parijata. Aí já no caso do senhor Indra, que também está nessa mesma episódio, já foi diferente. O senhor Indra foi combater Krishna, porque as suas esposas falaram, olha lá, ele está roubando a planta da flor parijata, né? Olha lá, vai atrás dele. Ele está roubando a propriedade do mundo celestial, né? Você o seu dever, a sua incumbência como rei do céu e combater esse ladrão aí, Krishna, esse ladrãozinho que está roubando a flor parijata daqui, né? Daí Indra foi, porque estava, embora esteja no modo da bondade, não era bondade pura, porque Indra não é um devoto puro, né? Ele ficou na paixão, né? E como ele era kshatriya, foi combater com Krishna, né? E aí nessa hora ele esqueceu o fato de que Krishna é Deus, assim como no passatempo de Govardhana também ele esqueceu, né? Assim, ficou iludido, posto em ignorância, mas também Krishna faz isso para que o passatempo ocorra, né? Krishna fala, eu dou o esquecimento, né? Savasya Charan Higisanimisto Gyana Smriti Apohanancha, né? Fala assim, eu estou situado no coração de todos e de mim vem a lembrança, de mim vem o conhecimento, mas também de mim vem o esquecimento. Mas de mim vem o conhecimento, vem a lembrança, mas também vem o esquecimento. Se a pessoa quer lembrar de Krishna, né, ouvindo os passatempos de Krishna, como estamos fazendo aqui, sempre ouvindo, sempre ávidos por ouvir, a gente vai se lembrar de Krishna. Mas se a pessoa está querendo esquecer de Krishna, então Krishna dá o esquecimento para ela. Aí ela vai fazer um monte de coisa, tem devotos até que passaram a comer carne, um monte de coisa maluca que jamais fariam, né? E assim, essas
nesse caso aqui, Krishna dá o esquecimento para que o passatempo ocorra, né? O passatempo de Govardhana, o passatempo de Indra, que mandou chuva, né? O passatempo de Sr. Brahma, que roubou os vaqueirinhos, né? E também, aí existe esse esquecimento, Mahamaya, mas também existe Yoga Maya, o esquecimento para que a mãe de Krishna age como mãe e não veja ele como Senhor Supremo, para que os amiguinhos vejam ele como amiguinho e não como Senhor Supremo, para que as Gopis e Radharani vejam ele como amante e as rainhas também vejam ele como esposo e não como Senhor Supremo, né? Então Yoga Maya age desse jeito, para que senão não tem graça, né? Senão aí enfraquece a amizade, como diz, né? Se os vaqueirinhos verem Krishna como Deus, aí enfraquece a amizade, né? E não tem como, né? Que amigo quer dizer que é de igual para igual, né? Até mesmo o Rupa Goswami diz, né, que o devoto deve fazer amizade com aqueles que estão no seu mesmo patamar, né? Devem servir aqueles que estão acima dele e deve dar misericórdia para aqueles que estão abaixo dele, né? Então, a amizade quer dizer os dois estão no mesmo nível, né? Então, por exemplo, Arjuna só foi receptáculo do Bhagavad Gita quando ele deixou de agir como amigo e passou a agir como discípulo, né? Aí Prabhupada explica, porque na amizade um não é superior ao outro, então vai haver argumentos de eu acho isso, eu acho aquilo, na minha opinião fica aquela conversa, né, que não chega a lugar nenhum, porque tipo aquela conversa de bar, né, cada um fala o seu achismo, a sua filosofia e não chega a lugar nenhum, né? Mas não, quando ele viu que Krishna, quando ele estava na ignorância, quando Krishna botou ele iludido, apegado, né, assim, aos membros familiares e amigos, etc., e ele esqueceu o seu dever como kshatriya, nesse momento, né? Krishna, então, quando ele viu que estava perplexo, Krishna, ele também se colocou como discípulo, né? Agora, se eu sou discípulo, eu uma alma rendida a você, por favor, instrua-me, né? Então, né, ele fala, Karpanya Doshoparata Swabhava Prishami Tondama Samudra Cheta Yanshreya Sanisi Tanbhuvitame Shasi Hansadi Mantuam Parpanam, né? Ele fala assim, ó Krishna, agora estou confuso quanto ao meu dever, não sei o que devo fazer, se eu devo proteger meus parentes, se eu devo lutar na batalha e matar meus parentes, né? Perdi toda a compostura devido à reles fraqueza, né? Então, nessa condição, peço-lhe que me instrua claramente o que é melhor para mim. Agora, se eu sou discípulo, uma alma rendida a você, por favor, instrua-me, né? Aí que começaram as instruções de Krishna no capítulo 2 da Bhagavad Gita, a partir desse momento que Arjuna se rendeu como discípulo. Enquanto Arjuna estava como amigo, estava argumentando, dando vários argumentos, bons argumentos, inclusive, argumentos que estão nos Dharma Shastras, né? Mas Krishna mostrou para ele que há algo ainda acima disso, né? Existe Sanatana Dharma, mas existe o Bhagavata Dharma, que é acima do Sanatana Dharma, né? E depois, mais adiante, então esse foi um divisor de águas, e depois, mais adiante, depois que Krishna falou os 4 versos principais do Gita, que aliás, inclusive, ontem o Maharaj Chandramukha falou na palestra dele, né? Depois que ele falou, aí teve uma outra divisão de águas, porque nesse momento Arjuna realizou, não, ele não é só o meu mestre, ele é a pessoa suprema, ele é o Deus Supremo, né? Ele fala, né, como é que é o verso? Ele diz assim, Pavitram Idarutamam, não, como é que é o verso? Esqueci o verso agora, ele fala assim, que ele é a pessoa suprema, o mais puro, né? É o verso depois desse, deixa eu ver aqui, pegar aqui o Bhagavad Gita. Depois dos 4 versos originais, Arjuna, então, tem a segunda divisão de águas do Bhagavad Gita, quando ele realiza que Krishna não é só assim, o seu guru, né? Ele fala, Parambrahma Parandama, Pavitram Paramambhavam, né? Purusham Sashvatam Devyan Adideva Ajanvibhum. Ele fala assim, Parandama, ó Krishna, você é a suprema morada,
Né? Parambrahma, você é o Supremo Brahman, é o Brahman Supremo, né? Pavitram Paramambhavam, você é Pavitram Paramam, você é o mais puro, é a pessoa mais pura, Pavitram Paramambhavam, né? E Purushan é a pessoa original aqui, ó. Você é a pessoa original, eterna e transcendental. Eterna e transcendental, tem a musiquinha assim, né? E é o não nascido, é o maior, né? É o maior e o não nascido. Aí depois engraçado que depois disso, ele vai citar vários sábios que compartilham essa mesma opinião, né? Então a pergunta é, se ele já tinha conhecido a opinião desses sábios, por que ele não aceitava logo então Cristo como Deus desde o início? Já que ele sabia que a opinião desses sábios era que Cristo era o Supremo Brahman. E Yoga Maya, né? Yoga Maya faz o devoto se esquecer desses detalhes, né? Que são esses detalhes importantes, né? Ele fala assim, né? Não sou eu que falo isso. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmam esta verdade referente a você. E você mesmo agora está declarando isso para mim, né? Quer dizer, depois que Krishna falou, né? Aham Sarvasya Prabhavo, Matasa Abham Prabhatate, Itmasa Bhajanteman, Buddha Bhava Sanandita. Eu sou a fonte de todos os mundos, tanto espirituais quanto materiais. Todos os mundos emanam de mim, né? E o sábio conhece essa minha natureza transcendental, se ocupa do meu serviço devocional e me adora com todo o seu coração, né? Ele já revelou isso para ele, mas ele já parece que já sabia, mas Yoga Maya encobria, né? Ele tratava Cristo como amigo. Olha que interessante. Intelectualmente ele sabia, mas assim, a devoção era tão grande, né, que superava o intelecto, né? Assim como ontem também eu vi Maharaj Chandramukh explicando, quando você presta reverência no chão, com a cabeça no chão, você coloca o coração acima do intelecto, né? Então, assim que acontece com esses devotos eternamente liberados, as almas, né? Embora eles tivessem conhecimento intelectual de que Krishna era o Supremo Brahman, ele agia como fosse de igual para igual. Aí, nesse momento, ele se tocou, né? Ele começou a pedir desculpa pela intimidade que ele tratava Krishna, né? Assim, a maneira assim, muito íntima, muito familiar, assim, né? Assim, negligente até às vezes, e fazia troça com Krishna, e assim, né? Como dois amigos, né? Um assim, implicava com o outro, coisa assim, né? E aí então ele pede para Krishna mostrar a sua forma universal, que é no capítulo 11, né? Nesse momento ele pede para Krishna mostrar sua forma universal. Então, essas rainhas aí também não estavam vendo Krishna como Deus Supremo. Para elas, cada uma delas achava que Krishna estava só com ela. Assim como as golpes também, né, das Darasa, achavam que Krishna estava só com elas. E assim como no Ratha Yatra, né, cada grupo de Kirtana achava que o Senhor Chaitanya estava só com eles, né? Porque, assim, por causa de Yoga Maya, né, eles então, esses devotos acham, não, Krishna é meu amante, Krishna é meu marido, né, Krishna é meu amigo, né, por aí vai, né? E não veem ele como o Deus Supremo, mas às vezes, né, como no caso de Maya Yashoda, quando ela foi tirar assim a pedra, assim, Krishna comeu barro, quando ela foi tirar o barro da boca de Krishna, ela viu todos os universos. Naquele momento ela fez várias orações e tal, mas depois Yoga Maya agiu de novo, e ela de novo, vou castigar você porque você botou barro na boca. Né? Coliseu, no romano chama Coliseu, eu até falei depois isso, né? É uma arena, ele tinha uma arena dessas milhares de anos antes dos romanos, né? Em Mathura. E até hoje tem lá as ruínas dessa arena. Quem foi Mathura vai ver a arena de Kamsa, onde Kamsa foi morto, né? Então é isso, vamos encerrar por aqui, eu acho que já está legal, né?
Vamos ver aqui o que vocês aqui estão falando. Aqui nós temos o Haridashna, que entrou, que tem, ele sempre tem umas apartes assim, que são muito bons, né? Que eles trazem a iluminação, né? Vamos ver aqui, Sérgio Azevedo, já falei com ele, bom dia, Yamasaka, Marcelo Magalhães também, que é o nosso Parikshit Das, vamos ver se vai fazer alguma pergunta hoje, aquela famosa pergunta, como podemos, né? A Sundarang Devidasi, grande Vaishnava, está aí. Bom dia, Sundarang. Todas as glórias, Srila Prabhupada, reverências para você também. Aí temos o Haridashna também, já, Srila Prabhupada, reverências, Haridashna. Lila Das Benvenuti. Ó, Lila Das vai dar aula amanhã, hein, gente? Fiquem atentos, que amanhã é a aula do Lila Das, hein? A aula especial. Sempre Lila Das dá umas aulas muito especiais. Aí fala dos filósofos, né? Assim, ele é um entendedor dos filósofos, né? Então ele sempre fala dos filósofos, né? E compara, né, a filosofia ocidental com a filosofia védica. As aulas do Lila Das são muito enriquecedoras, né? Para quem quer ter um conhecimento geral, né? Porque ele é um devoto, ele entende a fundo a filosofia védica, a filosofia Vaishnava, também conhece a filosofia ocidental, e ele faz os paralelos, né? É bem interessante. Aí temos o Vinícius Lemos, Hare Krishna, Irina Florescu, Hare Krishna, Haridashna, Arena dos Gladiadores, isso mesmo. Romanos chamam de Coliseu, isso mesmo. Já tinha naquela época, né? Não é a coisa dos romanos. A gente, na escola, aqui no Ocidente, a gente só aprende de Roma para cá, né? Roma e Grécia para cá. Para lá a gente não sabe nada, né? Na China, na Índia, nada é falado, né? Parece que o mundo foi cortado assim, igual uma laranja, na metade, né? E só temos a história do conhecimento espiritual, religioso, cultural, histórico, só da Oriente Médio para cá, né? Assírios e caldeus e tarará, né? Gregos, romanos, egípcios, e agora, quando vai mais para o Extremo Oriente, ninguém já sabe nada, né? Agora está chegando esse conhecimento. Haridashna tem aqui uma parte, vamos ver o que o Haridashna fala aqui. Krishna revelou parcialmente a forma universal a Duryodhana, mas ele considerou um truque como os yogis costumam fazer, né? Mahamaya. Como ele não era um devoto, né? Tanto é que ele não foi morto por Krishna, quem matou ele foi Bhima. Quando não era assim uma alma especial, né? Krishna não matava. Ele dava para algum dos seus assim, companheiros, né? Seus associados matarem, né? Ele não matava. Então, no caso de Duryodhana, como ele não era uma alma muito especial, né? Ele era uma pessoa muito invejosa, e não era tipo assim como, por exemplo, Kamsa, encarnação de Hiranyakashipu, né? Aí que já pessoalmente matou, né? Está dentro do passatempo que vocês conhecem, né? Do Jaya Vijaya, né? Então ser morto direto por Krishna é liberação na certa, né? Putana, Krishna matou pessoalmente, então ela assumiu um posto semelhante às das mães de Krishna, né? Mas quando Krishna não mata pessoalmente, é que a figura não merece ser morto por Krishna, né? Então Duryodhana foi um desses, quem matou foi Bhima. E talvez nós vamos ver também, logo nos versos adiante, né, não vou fazer um spoiler aqui, para não passar por cima da aula do Lila Das, também que Krishna não matou 2 demônios, né? Deixou que os seus associados matassem também, né? Isso vai ser falado amanhã, isso, né? Demônios como Salva e Kalayavana foram mortos por Muchukunda e por Bhima, né? Irina Floresco, Luiz Rocha, Goulart. Estou tentando ver aqui. Tá. Marcelo Magalhães. Uma pergunta longa aqui. Não é daquelas perguntas. Como que é? Como podemos? Né? Será que não é o como podemos? Né? É interessante como que para alcançar essa bênção de casar com Krishna, as princesas tiveram que passar por esse grande trauma
de serem sequestradas por um demônio. Será que é sempre assim nesse mundo? Temos que passar por uma fase, dificuldades para chegar na felicidade? É. Depois da tempestade vem a bonança, não se fala assim? Podemos ver que todos os associados íntimos de Krishna, Shupalidantavakra, é isso mesmo, era Jaya Vijaya, eu me confundi. Mas Kamsa também era uma pessoa especial, uma alma especial também. Tá certo, eu me confundi. Kamsa não era o próprio Nishinradeva, não. Obrigado aí, Haridasa, por me corrigir. Né? Então, mas voltando aqui ao assunto, né? Você vê nos passatempos todos de Krishna, de seus devotos puros, todos eles passam perrengue. Né? Para lá da Maharaja, tentaram matar ele várias vezes. O pai dele, o próprio pai, tentou matar ele várias vezes. Né? Aí nós temos os Pandavas, tentaram matar os Pandavas várias vezes também, passaram por vários perrengues, fugiram da casa do incêndio na casa de Laca, tentaram envenenar eles, né? Tentaram envenenar Pralada também, né? O próprio, na nossa cultura ocidental, o próprio Jesus Cristo, né? Foi crucificado, né? Quer dizer, geralmente esses devotos puros, eles vêm como mártires mesmo, mártires, e para trazer a consciência de Krishna para nós. Srila Prabhupada também passou por muito perrengue antes de começar a ISKCON, né? Passou por perrengue na Índia, desmaiava na rua, vendendo as revistas, né? Por causa do sol abrasante, e depois passou mal no navio, quase morreu, passou um ano em Nova York passando perrengue assim, nunca tinha visto neve, né? Foi assim, os invernos mais rigorosos na época, né? Também ele teve que passar por isso e ficava de sala em sala, né? Ia para uma sala, depois ia para outra, não tinha como pagar, aí ia vender livro, né? Com 70 anos ia vender livro, poder pagar suas contas, poder comer, né? Quando pregava não vinha ninguém, às vezes ele pregava para as paredes, né? Ou seja, quase que desistiu, né? Quase que voltou para a Índia, né? Mas aí gradualmente Krishna foi dando para ele as bênçãos, né? Então, da mesma forma, né? Sempre que existe sofrimento, o outro lado da moeda é a felicidade, né? Então, se o devoto ele tolera, né? Resignadamente assim, as intempéries que ele está passando, sempre assim, consciente que tudo é temporário, né? Tudo nesse mundo é temporário, né? Tem até um passatempo, que eu não me lembro agora, em que o mestre falava para os discípulos, isso também é temporário. Aí acontecia outra coisa, ele falava, isso também é temporário, né? Então, tudo é temporário, a felicidade também é temporária nesse mundo, o sofrimento é temporário, a dor é temporária, o prazer é temporário, né? Então, sabendo disso, vamos nos ater ao que é eterno, né? Que é Anandamaya Obhyasat, né? Assim, os yogis, Ramante Yogananante Satyananda Atmani, os yogis estão eternamente bem-aventurados, Ramante Yogananante, têm felicidade ilimitada, porque eles têm contato com Satyananda, com eternidade, conhecimento e bem-aventurança Chit Atmani, diretamente revelado na alma, né? Vamos ver aqui, Haridashna. Ontem na minha live no Mayapur TV Brasil, escreveram para Krishna parar as guerras. Será que as guerras acabam no mundo material? Não. Sempre vai haver fricção, sempre vai haver guerra, porque esse mundo material já foi feito com defeito de fábrica, de propósito, né? Pelo menos aqui nos planetas intermediários, né? Talvez no mundo celestial também tem, né? Os semideuses guerreiam com os asuras, né? Então, o mundo material, porque é caracterizado por quê? Pelas dualidades, né? Sempre vai haver dualidade. E quando há dualidade, existe fricção, existe, né? O bom e o mal, né? O feio, o bonito, o frio, o calor. E aí sempre existe essa
dois pares de opostos e eles, quando se juntam, então existe fricção, existe, né, desordem, existe desentendimento. E nessa era de Kali, principalmente, era do caos, da hipocrisia, das desavenças, isso aí se multiplicou. Já havia naquela época, né, guerras, né? Mesmo na Dwapara Yuga, quando o Sr. Ramachandra estava aqui, na Tetra Yuga, aliás, né, já tinha a guerra de Sr. Ramachandra com Ravana, né, para resgatar a Sita. Né. Depois na Dwapara Yuga também teve a guerra de Kurukshetra e outras guerras também ocorriam. Né. E na Kali Yuga tem muito mais guerras, né, tem guerra em toda parte. Né. E a guerra vem devido à cobiça, né? A cobiça, a identificação com o corpo, né? A luxúria, a ira. Né? A gente sabe da Bhagavad Gita, né? Que a ira vem dos desejos insatisfeitos. Né? O ser humano nunca está satisfeito, sempre quer mais e mais. Né? Então, Dayato Vishayam Punsha Sangateshu Pajayate. Sanjayate Kama Krama Krodos Vijayate. Que ao contemplar os objetos dos sentidos, a pessoa cria apego por eles. Desse apego vem a luxúria. Da luxúria vem a ira. Né? Aí depois, Kroda Bhavati Samoha. Da ira vem a ilusão. Samoha. Da ilusão, Samoha, Smriti Vibrama. A memória fica confusa. Né? Smriti Brahmsa Buddhinaso. E quando a memória fica confusa, a pessoa perde a inteligência, perde o discernimento. E o discernimento vem da memória, né? A pessoa sabe, isso aqui faz mal para mim, eu não vou comer isso. Eu comi da outra vez e passei mal. Ou então alguém me disse que isso é ruim. Você lembra disso e não faz. A pessoa iludida assim, ela perde essa memória e aí perde o discernimento, a discriminação e Buddhinassa para nasciativa. Quando a pessoa perde a inteligência para nasciativa, ela cai no poço da existência material. Então, vamos fazer assim, por exemplo, a Rússia está querendo possuir, assim, conquistar a Ucrânia. Né? Aí tentou invadir a Ucrânia, pegada assim, aos bens materiais que tem na Ucrânia. Né? Aí não conseguiu, aí vem a ira. Né? Aí, pelo método diplomático, não consegue, aí vem a ira, aí vem a ignorância. Ira é modo da ignorância, aí vem a guerra. Né? E aí quando vem a guerra, essa ira vai aumentando cada vez mais, e as pessoas se matam, decapitam umas a outras. Quer dizer, antes era o mesmo país, né? Era tudo União Soviética. Eram irmãos, é como Rio e São Paulo, assim, eram dois estados, né? E agora estão se matando, né? E aí cada vez mais essa ira aumenta. E como também no Oriente Médio, né? A faixa de Gaza ali, judeus e muçulmanos já estão brigando, nem era nascido, né? Dentro dos anos 40, anos 30, 40, eles estão brigando ali, se matando, né? Geração após geração, né? Estão, assim, um não aceita o outro, né? Um quer o território do outro, né? E se conquistar aquele território, depois vai ver que não houve quase lucro nenhum, né? Na verdade, mas é ilusão, né? Não, ele não tem direito, isso aqui é o nosso território, eles invadiram, né? E aí ninguém quer dar o braço a torcer e fica aquela cabo de guerra, né? Cada um querendo puxar para o teu lado e resultado, né? Não chega nunca a uma conclusão, né? Aí também é um aspecto religioso envolvido, aí agrava mais ainda, né? E aí vem a guerra, né? Não tem jeito, né? Bom, gente, vou ver aqui quem está no Instagram. Vou ver quem está no Instagram. João Cristo Folini, Hare Krishna. Mariana Odir, Hare Krishna. Temos aqui Diana Tigre, Hare Krishna. Temos aqui Ambika Chavan, Hare Krishna. Siddhartha Tamal Taru, Hare Krishna. Arte em poemas, Hare Krishna.
Dani Coutinho, Hare Krishna. BD 350-144, 2022. Nossa, mais número do que nome. Marie Pretice entrou. Yadu Priya Dasa. Que explicação incrível. A que explicação você está se referindo? Eu fiz várias explicações. Yadu Priya, que explicação? Márcia Elbert entrou. Frequência da alma. Legal. Frequência da alma é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa é a frequência da alma. Né? Solon Beresford, Personalandre Matos RJ. Personal Landre Matos. Interessante. Bioterapeuta, Hare Krishna. Raquel Góes, Hare Krishna. Demétrios Moisés Leite, Hare Krishna. Veg Kaikara, Hare Krishna. Luísa, 5.189. Rido Pulsa entrou. Ivaneide Braga. Bastante gente. Yoga do útero. É a nossa querida ex-Michele, agora é Krishna Divani, não é isso? Yoga do útero, é isso mesmo. Stefânia, Hare Krishna Divani. Stefânia Salles. João Bogel é conhecido. Carlan Geraldo. Nugrahang Nagari. Vicas Pocar. Mel Varela, Adriana Petrelli, Helena AB. Gente, bastante gente mesmo, hein, aqui no Instagram. Só que entra um monte de gente, fica só umas 3 ou 4, né? São os internautas, né? Eles entram, dão uma espiadinha, depois saem, né? É meio ilusório isso aqui, né? Pessoal, eu tenho um monte de gente assistindo a minha live. É tudo curió que entrou, ficou um pouquinho e foi embora. Né? Só para ver assim, o que estava acontecendo, né? Depois saiu. Mas fica gravado, se a pessoa depois quiser ouvir, né? Bom, acho que eu já vi quase todo mundo aqui. Já falei com todo mundo aqui. Bom, gente, então agora são 9h27, um pouquinho tarde já. Vocês devem ter também seus compromissos. Hare Krishna, todas as glórias pela Prabhupada. Outro conflito emblemático é o conflito da Caxemira na Índia, com certeza. Né? É sempre assim, né? Um mata o outro, mas são praticamente irmãos. Né? Hare Krishna. É o mundo material, Kali Yuga.